Chegamos no dia em que mais uma vez as redes se dividem entre o sim e o não. Eu te pergunto, entre CPF e CNPJ? E então haverá a morte de CNPJ. Entre Regina e Maitê? De repente é aquela corrente da frente. Entre Danilo Gentili e Tata Werneck? E sextou no ClickTube News 49, que tem convidados bem especiais, o jornalista Ricardo Lessa e os festeiros, Rosane Abreu e Fernando César, que são os nossos ClickTubers do dia. Eu sou o Guto Abranches e quero convidar você a sextar com a gente também, porque esta edição do ClickTube News já está no ar. Opa, é nóis, boa noite, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Hoje ao vivo, desde o comecinho, desde já, com o nosso ClickTube News, sejam todos muito bem-vindos. É uma edição bastante especial para a gente que está fazendo e que a gente espera que seja especial para vocês também que estão acompanhando conosco. Só pela nossa abertura aí, vocês já se tocaram dos assuntos que a gente tem para tratar e fica nítido que, olha, estava pensando aqui com os meus poucos botões, as pessoas realmente adoram simplificar uma discussão. É uma espécie de entrave cultural, digamos assim. Sempre aparece ali um embate do tipo crime, castigo, inocência, pecado, certo e errado, vai por aí. As redes sociais, que refletem todo tipo de comportamento das pessoas, é óbvio, refletem também esse tipo de julgamento, né? Que fica ali uma divisa entre o um e o outro, a direita e a esquerda. Não, essa não necessariamente. Ou quem sabe? Gente, mas e se, afinal de contas, tivermos alternativas? E se simplificar as questões não for a única possibilidade? O ClickTube News está começando, já com várias participações aqui. Eu quero elencar algumas pessoas que estão conosco, a Rosana Barbosa assistindo, Eduardo Castro, Paulo Roberto, todo mundo já com a gente, e os nossos convidados especiais que vocês vão conhecer já já. Eu vou começar chamando dois deles, porque a gente está no início dessa edição, que é uma edição que vai mais do que nunca, tratar de discutir, de dividir as opiniões com vocês. Por exemplo, questionamento do seguinte gênero: será que para salvar empresas é preciso matar pessoas, literalmente, ou será que o oposto também se verifica? Para salvar pessoas é preciso matar empresas? Quem aprofunda essa discussão com a gente são os dois convidados especialíssimos de início, que eu vou chamar agora, entre eles o jornalista Ricardo Lessa, que é colaborador do Valor Econômico, ex-âncora do Roda Viva da TV Cultura, foi meu companheiro de muito tempo na TV Globo, na Globo News. Prazer ter você com a gente, Lessa. Já estou vendo a carinha de todo mundo aqui no nosso painel. O André Budon, que é nosso desde sempre, a quem eu agradeço também a participação na primeira etapa. A gente vai trocar figurinhas com eles dois. E vocês também já viram aí as presenças do Fernando César e da Rosane Abreu, que são os nossos pesqueiros de plantão, são ClickTubers, né? Do canal Festa de Suas Histórias. Daqui a pouquinho a gente vai falar com eles para sextar, afinal de contas, porque a gente, graças a Deus, é sexta-feira e a gente também é filho de Deus. Daqui a pouquinho a gente conversa com vocês também, tá, Rosane e Fernando? Agora, eu queria começar, antes de dar início às entrevistas propriamente ditas, queria mostrar aqui a origem dessa história toda que eu coloquei na abertura da nossa transmissão. Sem esquecer, evidentemente, que você que está nos assistindo não só pode, como deve participar, bote ali as suas sugestões, críticas, perguntas, as suas respostas, seus questionamentos e participe sempre com a gente. Mas eu quero, antes de tudo, chamar um VT para falar onde começou essa história aí de CNPJ e CPF, que é uma discussão do momento. Vamos acompanhar e a gente já volta. Então, o que a gente não queria era, por conta de ter estado junto no combate da pandemia, o meu coração está batendo a 40, eu não consigo retomar, os funcionários caem tudo de novo na nossa folha, aí eu tenho um inimigo lá fora, que é meu adversário comercial, prontinho para suprir o mercado interno. E então haverá a morte de CNPJ.
A fala do empresário foi a que mais repercutiu durante a marcha surpresa para o Supremo Tribunal Federal, promovida ontem pelo presidente Bolsonaro, acompanhado de ministros e empresários de vários setores. O ministro Paulo Guedes disse que a economia brasileira está no chão e que caminhamos para ser uma Venezuela se não houver a retomada imediata das empresas. O encontro recebeu críticas de todos os lados, até de empresários que foram surpreendidos e disseram que não sabiam que estavam indo ao STF. Nas redes houve protestos. Marcelo Freixo, da oposição ao governo, lamentou a pressão da área econômica no momento em que o país chega à fase em que as mortes dos CPFs, vítimas do coronavírus, não param de crescer. Que nesta caminhada, digamos assim, do senhor presidente com empresários e outros participantes, o pessoal estava usando máscara, né? Curiosamente, isso não é muito hábito ali da cúpula do nosso governo. Bom, mas vamos começar a nossa entrevista, registrar aqui também a presença do Leomir Batista, que está assistindo a gente pelas redes. Abração, Leomir, uma vez mais, ele está sempre conosco. Lessa, essa discussão do CNPJ versus CPF, uma coisa tem que excluir a outra, não dá para salvar os dois? Bem-vindo. Obrigado, Guto. Claro que não, né? Esse é o típico dilema falso, né? A típica dicotomia falsa, que também é muito comum nos raciocínios muito simplórios, naqueles que só conseguem ver preto e branco, sim e não, amigo e inimigo. Isso é o raciocínio de criança, de gente que não pensa muito, não tem um pensamento muito complexo. E é também típico daquela fábula da caverna do Platão, que foi relembrada pelo Mandetta, das pessoas que costumam viver nas sombras, que elas só conseguem ver sombra e não sombra. Sombra, um pouquinho, silhuetas. Eles querem a vista com a luz, com as cores, eles não conseguem se adaptar às cores. Então, os raciocínios simplórios, medíocres, e você vê também nas discussões da internet, você se referiu no início, que fica nesse negócio de contra, a favor e não aprofundam, né? A realidade é muito mais complexa. Como disse um matemático conhecido, para toda questão complexa, como essa da pandemia, existe uma resposta fácil e errada, né? Então, eu acho que a nossa liderança, o nosso presidente e alguns dos seus subordinados gostam de raciocínios simples e errados. André Budon, sua vez. Seja bem-vindo também, meu parceiro. Como é que você viu essa discussão toda? Como é que você está vendo? Boa noite, Guto. Lessa, que saudade, cara. Um abraço para você aí. Abração. Olha, Guto, em primeiro lugar, eu acho que a gente está vivendo em Sucupira, né? Ontem eu vi uma cena digna de Bem Amado com o Bolsonaro fazendo papel de Paulo Gracino, de Dorico Paraguaçu, só que ao invés de inaugurar um cemitério, ele está tentando enterrar as pessoas, né? Não existe esse dilema entre economia e salvar vidas. A gente perdeu um tempo precioso, que a gente já podia ter dado um lockdown no início da crise, no início da pandemia, que talvez hoje a gente estivesse conseguindo flexibilizar o isolamento, ao invés de a gente estar tentando pensar em apertar mais o isolamento. Porque a gente não conseguiu deter a escalada do coronavírus com o presidente da República sistematicamente batendo de frente com os governadores, batendo de frente com essa teoria enlouquecida de que a gente devia voltar à normalidade, sistematicamente fazendo pouco caso de quem está morrendo, né? A gente viu ele falando que ele não é coveiro, a gente viu ele falando que não é uma gripezinha, que vai morrer mesmo, e daí? E isso agora a gente está batendo um número absurdo de mortos, passando de 10 mil mortos, os números subindo a cada dia, hoje foram mais de 700, e agora a gente está pensando em fazer um lockdown que a gente deveria ter feito lá atrás. Talvez agora a gente conseguisse abrir a economia, começar a flexibilizar e voltar algumas atividades a funcionar. E a gente a exemplo do que os países de melhor resultado fizeram, né? A gente tem aqui na vizinhança
a gente até pode falar disso mais adiante, a gente tem aqui na vizinhança a Argentina. A gente tem o Paraguai em situação muitíssimo melhor do que o Brasil no enfrentamento da doença. Todos os países da América do Sul estão restringindo o acesso de brasileiros, estão fechando fronteiras com medo da difusão do vírus nesses países, né? E amanhã tem um churrasco programado no Palácio da Alvorada. Ô, Lessa, mas só para a gente não deixar, né, passar em branco o churrasquinho presidencial. Mas agora, do ponto de vista da recuperação da economia, na verdade, a economia já não vinha bem, convenhamos, não é de agora, não é? O PIB, o ano passado, evoluiu 1%, já é bastante menos do que se esperava a partir das promessas feitas pelo próprio governo. Guto, numa pandemia, ninguém sai ileso. É uma pandemia, todo mundo sofre. O primeiro passo é reconhecer que existe uma pandemia e que não é uma gripe. Então, os países que reconheceram isso primeiro estão agora saindo da crise, porque eles tomaram as providências, que são providências que existem desde o mundo, que é se isolar, não é? O isolamento não é a cura, é só uma precaução que é usado desde que existe a medicina. E a gente tem muitos exemplos da Argentina, do Paraguai, que são muito significativos. O Bolsonaro, o Trump e o Boris Johnson, da Inglaterra, eles foram negacionistas. Eles negaram primeiro que fosse necessário fazer isolamento e tal. Quem são os campeões agora de mortes? São os Estados Unidos, o Reino Unido e o Brasil, não é? Quem reconheceu primeiro e pôs providências primeiras e de isolamento já está saindo da crise. Em Taiwan já está abrindo shopping. Então não há como a economia escapar ilesa. Só que tem medidas corretas, recomendadas pelos médicos, mas tem as medidas de quem quer combater os médicos. Não se sabe que tipo de conhecimento. Não é? Geralmente nem simplesmente discute e simplesmente opiniões. Cloroquina vai funcionar, vamos deixar tudo rolar. Muito bem. A gente tem um exemplo ótimo. Suécia versus Noruega. Suécia também é um país rico, desenvolvido, primeiríssimo mundo. Ela resolveu deixar correr. Sabe quantos mortos? A Suécia está aqui com 3.175 mortos e contando. Hoje teve mais de... E a Noruega... Está pagando um preço altíssimo também a Suécia pela atitude inicial, que teve exemplo da Itália, a exemplo de Espanha. Sabe? O que significa isso? Isolar ou não isolar? Numa linguagem militar, para quem é do ramo, é o seguinte: você quer que as suas tropas morram mais do que as outras? É isso? Sabe? Então, qual é o raciocínio? É militar? Não é? Que raciocínio é esse? É idiotice total, imbecilidade. Só é possível isso. André, já dá para pensar em qual será o momento para retomar a economia, as atividades, seja da forma como for? Eu acho que agora não, né? Com 10 mil mortos e a contagem subindo, né? Eu acho que é difícil a gente pensar em retomar, né? Não, mas eu digo para frente, o que é que vai ser levado em conta se fizer o trabalho direito para decidir a hora certa? O que vai ter que aparecer e ser levado em conta? Para voltar a abrir a economia? Olha, primeiro, eu acho que você tem que pegar os 4 pontos da Organização Mundial de Saúde. A gente tem que ter mais gente sendo curada do que gente sendo contaminada. A gente tem que ter testagem em massa. A gente tem que ter UTI disponível e a gente tem que ter monitoração da população. A gente tem isso? A gente tem nada disso, né? Então, vamos tocando o barco do jeito que está. Em relação à economia, é bom lembrar que antes da pandemia, o Boletim Focus semanalmente reduzia a projeção para o PIB desse ano, que ano passado o PIB cresceu 1,1,
que a produção industrial caiu 1%, que 40 bilhões de dólares de investimento estrangeiro saíram do país, isso ano passado. Esse ano, a previsão de investimento público antes da pandemia era de 19 bilhões. Isso não dá um mês de arrecadação de ICMS no Estado médio. Então, a gente tem que partir do princípio que é o seguinte, esquece imaginar que as empresas, o setor privado vai se recuperar sem ajuda governamental, sem uma baita injeção de recurso público. Mas não tem dinheiro, André. Mas imprime dinheiro, fazer o quê? Os outros países todos estão fazendo isso, está todo mundo se endividando. Os Estados Unidos já meteram o equivalente a 2 PIBs brasileiros na economia para salvar a economia de lá. Por que todo mundo pode se endividar e a gente não? Deixa eu ver se o Lessa pensa igual. Lessa, André lançou aí a ideia de imprimir dinheiro. Não é criação dele, a gente já vem discutindo esse assunto e não é de agora, mas quero saber o que é que você pensa. Isso me cheira a inflação. Olha, Guto, tinha uma primeira medida antes de imprimir dinheiro, que é fazer o Estado ser um pouquinho mais eficiente. Então, o governo que fala tanto dos empresários, que quer ajudar os empresários, ele não chegou, ele disponibilizou dinheiro para o empresário no BNDES. Sabe quanto já saiu, quanto chegou na mão dos empresários? 1%. Exatamente. O empresário que agora está tendo que demitir, está tendo falência, tendo isso tudo, tem uma linha de crédito que não chega na mão dele. Então, você tem um Estado que tem um governo, na verdade, já é um Estado brasileiro que a gente conhece, e um governo que fala que vai fazer uma coisa, tem muito blá, 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 muita aparição na mídia, mas a eficiência é ridícula. Não chega dinheiro na mão do pobre, não chega dinheiro na mão dos empresários. E aí, vamos imprimir dinheiro? Vamos. Quanto? Né? Quanto vamos imprimir? Qual é a previsão? Qual é o plano? Não tem nada disso. Não tem nada, não tem nenhum plano. Sabe, não tem governo. Tem um bando de cara falando na internet. Pô, isso não é governo. Vamos tocar adiante, vou pegar a deixa de vocês. Só quero registrar... Só quero lembrar uma coisa, Guto. Só queria lembrar uma coisa, Guto. Você falou de inflação. Inflação... Não tem ninguém comprando, ninguém... Não tem demanda, cara. Sabe qual é meu medo? Sabe qual é o meu medo de inflação? Eu fiquei esperando para poder concordar. Sabe qual é o meu medo de inflação? Sabe qual é o meu medo de inflação? Muito maior do que inflação por demanda? É câmbio. A gente perdeu 40%. Isso aí vai chegar no preço do pão, isso vai chegar no preço do diesel, isso vai chegar... a não ser que o governo congele ou faça alguma medida heterodoxa para poder segurar os preços, mas eletroeletrônico, isso vai subir, porque o dólar está sendo pressionado. Né? Você perdeu 40% desde o início do ano para cá. Isso. Tá bom, a gente já vai retomar. Quero registrar aqui que a Rosinha Urbaneto está com a gente. Um beijo enorme. O André Budon também se lembra bem dela. Um beijo da Rosinha, lógico. Jorge Tabajara, meu amigo, um grande abraço. Fredinho Itioca também. A Mônica Pinheiro, querida jornalista, que também foi parceira nossa na Globo News. Olha aqui, a Rosana Barbosa mandou um comentário dizendo concordo plenamente. E foi só isso. Eu perguntei, concorda com o quê? E ela respondeu, concordo que uma quarentena bem feita fará com que a retomada da economia seja mais rápida. Registrada a opinião da Rosana Barbosa. Obrigado por participarem sempre com a gente. Convide os amigos, a família, todo mundo. Olha, mais uma questão, vocês estão falando aqui, a gente está falando da política, da economia, acho que foi o Lessa que mencionou a questão dos empresários. Eu queria perguntar a vocês o seguinte, diante daquela cena que vimos dos empresários ali com o presidente indo até o STF, naquela atitude que, segundo muitos dos empresários participantes, inclusive a eles, surpreendeu. Eu queria perguntar, começando pelo Lessa, se você calcula que esse tipo de pressão, por exemplo, sobre o STF, funciona de algum jeito, Lessa? Olha, a reação do STF já foi bastante negativa. Isso é um tipo de lobby explícito que é proibido, inclusive, na Constituição. Pode-se discutir se o lobby deveria ser legalizado ou não. Por enquanto, é ilegal. Ali,
naqueles empresários que foram até o STF com o Bolsonaro, alguns nem querendo ir, né? Alguns eu conheço, foram meio no meio do bolo, são vários representantes de associações. Poucos são os que realmente têm empresas. Eu vi hoje no Valor a entrevista de uma empresária, a filha do Abílio Diniz. Ela bota a cara, diz que existe, temos que mudar o tipo de economia, etc., etc., dá uma longa entrevista. Eu queria ver um empresário botando a sua cara ali, dizendo: não, eu acho que devemos abrir a economia, não importa quantos morram, como disse o presidente, que ele não está nem aí, ele disse que não pode fazer milagre, as pessoas vão morrer mesmo. Então, eu quero ver o empresário que vá ali do lado dele com o seu CPF e diga: olha, eu também quero que abra a economia e dane-se quantas pessoas morram. Eu quero ouvir isso. Ali tem várias associações, né? A Associação dos Brinquedos, do Plástico, da Química, etc. E tal. Então, estão representantes dos empresários. Não estão empresários com seus CPFs botando a carinha e dizendo: eu quero bancar, eu quero que as pessoas voltem para o trabalho e morram se for necessário. Eu quero ver o cara dizer isso, de cara limpa, porque os que falaram dos jornais, como é o caso do Sinésio, como é o caso do outro gaúcho que falou assim: não, nós somos a favor, mas vamos lá, devagar, BBB. Ninguém falou com essa ênfase, sabe? E essa coisa do STF é mais uma coisa de imagem, sabe? Vamos lá botar uma imagem. Olha só, o presidente apoiado pelos empresários, o STF é que não se move, sabe? Isso é coisa de internet, não é governo. Governo, minha gente, governo é plano, sabe? É proposta. O cara é do executivo, sabe? Tem que propor coisas. Propõe, o que ele propõe? Vamos discutir o que ele propõe. Não tem proposta. Vai ter inflação? Então vamos discutir. O Paulo Guedes não existe nesse momento. Ele está há um mês, sei lá, planando, sabe, nas nuvens. Sabe, o posto Ipiranga decolou, virou um avião Ipiranga, sei lá. O cara não está na terra, os pés não estão na terra. Ele não existe no momento, não falou nada, sabe? Então, isso André. é um disco. Oi. Não, pode concluir, Lessa, que eu vou passar a bola para o André. Eu tenho a impressão que nós temos uma falta de governo, uma ausência de liderança absoluta, não tem proposta, não tem plano, tem gente preocupada em fazer onda na internet, sei lá por quê, combatendo forças ocultas. Lembra muito o Jânio Quadros, né? Tem forças ocultas, ninguém sabe até hoje que forças é isso, né? Então, são essas. Mas tem churrasco amanhã. Olha aqui, deixa eu registrar as presenças do Afonso Lau, Tabajara já tinha falado, a Mônica Pinheiro, Ibrahim Damasceno também entrou, a Carmen Lúcia Cardoso, enfim, muita gente, José Pérez, muita gente acompanhando a gente. André, você ia falar, sua vez. Não, só uma questão. A gente está ouvindo o Bolsonaro falar em flexibilizar, em criar medidas para flexibilizar. Mas vamos lá. O que exatamente? Qual é o plano? Como é que vai ser essa flexibilização? Quais setores vão começar a trabalhar? A partir de que momento? Em que regiões? Você não tem nada concreto. O cara está 2 meses falando nisso e não trouxe nenhum paper para dizer: olha, a gente vai começar a flexibilizar os setores tal e tal, a gente vai começar a trabalhar quando você tiver um índice de contaminação abaixo de não sei quantos % da população. E a gente não tem nenhum dado em relação a isso. Outra falácia, eu vou perguntar um negócio para vocês aqui. Alguém, mesmo que amanhã a economia seja reaberta, ainda com o coronavírus, com o fantasma do coronavírus, alguém que ainda manteve o emprego, vai trocar de carro? Vai comprar uma geladeira? Vai comprar um apartamento novo?
Sabe, o vírus tem um componente psicológico. Enquanto você não tiver uma vacina, enquanto você não tiver uma cura, enquanto você não tiver um horizonte lá na frente, uma luz no fim do túnel, as pessoas vão segurar o dinheiro delas. As pessoas vão continuar consumindo pouco, mesmo que a economia volte a funcionar, entre aspas. Porque está todo mundo com medo. Sabe, quem não perdeu o emprego agora pode perder daqui a 2 meses, pode piorar. A contaminação pode piorar, entendeu? Você pode aumentar o número de casos. Então, esse é o... assim, eu acho que não faz sentido a gente ficar discutindo uma coisa que dificilmente vai se tornar realidade daqui para frente. Vai demorar para você voltar à normalidade. Talvez demore 2 anos, 3 anos, a gente não sabe. Tá bem. Vamos continuar, só quero registrar a Márcia B. Café com a gente também, participando aqui da nossa live. E vamos em frente. Vocês mencionaram aí o Paulo Guedes, e ele fez, Lessa e André, ele fez uma citação dizendo que a economia brasileira está no chão. E alguma coisa nesse sentido também, a propósito dessa reunião lá no STF, junto com os empresários, foi no sentido de dizer que o Brasil corre o risco de virar uma Venezuela. Lessa, corre esse risco mais pela economia ou mais pela política? Olha, é outra falácia, é para atiçar o povo que é contra a Venezuela, que é contra o Maduro, que é contra o Chaves. Isso é uma falácia. A economia brasileira está no chão há algum tempo, pelo amor de Deus. E o Guedes achou que ia decolar no primeiro ano e não decolou. E no segundo ano veio a pandemia. Mas isso não é... Os Estados Unidos vinha num ritmo fantástico a economia, tudo em alta, bolsa em alta, pleno emprego. Sabe qual foi o resultado da perda de trabalho divulgada hoje? 11 milhões de empregos perdidos nos Estados Unidos. É a irresponsabilidade de governos que não tem, que acham que sabem mais do que os médicos, sabem mais do que a ciência, são aqueles espertos, intuitivos, como o Trump, como o Bolsonaro, como o Boris Johnson, como o cara de Belarus, que mandou as pessoas tomarem vodka, sabe? E todos esses países estão ainda subindo os números de mortos. Todos esses países. Enquanto os países que seguiram a recomendação mais usual, mais banal, que não é para curar a doença, para se prevenir da doença, começa por Taiwan, pela própria China, pelo Vietnã. Vietnã, sabe quantas mortes teve no Vietnã? 0. 0 mortes. Por quê? Porque os caras não são burros, sabe? Os caras chegam... Não, isso é uma pandemia, sabe? Eu não vou inventar pólvora aqui. Vou fechar a fronteira, vou deixar o povo em casa. 0 mortes no Vietnã. É engraçado, Oi, Lessa? Oi. É engraçado, Lessa, que os países do Oriente, né, do Sudeste Asiático, Japão, todos esses países já têm uma cultura de usar máscara, de evitar contato físico nos lugares públicos, de desinfetar, de limpeza. Para eles, acho que ficou até mais fácil você combater a pandemia por lá. Mas olhando o outro lado lá do mundo, né, a gente tem esses países que você tem toda a razão, Vietnã, Coreia do Sul, Japão. Agora, você tem outros países que não têm esses hábitos tão orientais, na verdade, eles são, né, descendentes de ingleses, como a Austrália, como Nova Zelândia, que a Nova Zelândia teve um resultado fantástico também. Com certeza. Porque a líder do país resolveu liderar, né? Resolveu mandar o povo para casa. E o que aconteceu na Nova Zelândia? Um baixíssimo nível de contaminação, baixíssimo nível de mortes. O que aconteceu na Grécia? O primeiro, que é um país
muito mais bagunçado, sabe? É um país tipo a Itália, tipo o Brasil, todo mundo é muito relax, tá lá. Mas o primeiro-ministro tomou a liderança. Vamos fechar tudo, daqui a pouco a gente volta, sabe? E a Grécia, com a mesma população da Suécia, teve 10 vezes menos mortes. Como é possível isso? Sabe? Olha aqui. A população não liberou. É simples assim. É uma questão aritmética, sabe? Deixa eu dizer para o senhor o seguinte, que tem gente que está concordando com vocês e o espaço está aberto também para aqueles que evidentemente e eventualmente discordem, mas eu queria salientar que, por exemplo, a Rosana Barbosa diz: tomara que Bolsonaro faça mesmo como o Jânio Quadros, o Lessa fez a menção ao Jânio, só que ela sugere: tomara que ele faça como o Jânio e renuncie. A Carmen Lúcia Cardoso, a propósito, que me parece foi o André quem propôs para que o governo mostre os planos, o planejamento do que há para ser feito, ela responde dizendo: não pode mostrar mesmo nada porque não tem. Não tem. Rasco amanhã no presidente para 30 pessoas, com vaquinha R$ 70, isso tem. Ivan Emerick também, meu parceiro de palestras e congressos, um grande abraço, também está conosco. Eu queria agora aproveitar um pouquinho do espaço, gente, vou interromper vocês para propor um novo tema, um tema que também andou repercutindo muito, um fato também de ontem que acabou mexendo muito com as redes e com as opiniões aí no Brasil inteiro, que foi a fala da secretária de Cultura, Regina Duarte, na CNN Brasil. Vamos ver esse VT e a gente volta a falar. De repente era aquela corrente da frente. Não era bom quando a gente cantava isso? Foi um período muito difícil, né? Tem muita história, muita gente morreu na ditadura, né? Essa é a questão. Enfim. Cara, desculpa, eu vou falar uma coisa assim. Na humanidade, não para de morrer. Se você falar vida, do lado tem morte. Por que as pessoas... Por quê? Que houve tortura, secretária. Bom, mas sempre houve censura, tortura, sempre cultura. houve... Meu Deus do céu, Stalin, quantas mortes? Morrem os nossos gigantes, Rubem, Moraes, Aldir, Flávio. E nenhuma palavra do presidente, nenhuma palavra da nossa secretária de Cultura. Regina, eu apoiei desde o início o seu direito a uma opinião que divergia da maioria dos seus. E estou aqui agora clamando para que se apresentem os feitos. Fale com a sua classe, Regina. Eu queria ouvir. Vocês estão me obrigando? Agora nós estamos aqui ouvindo a senhora. Oi, a Maite... Obrigada. Precisei dar um chilique aqui, né? Desculpe, aliás, telespectadores, desculpem o chilique. Não, os telespectadores estavam acompanhando a mensagem da Maite Proença. Os espectadores não acompanharam, secretária. E ela disse que não vai responder. Vai estar desenterrando a mensagem da Maite pra quê? O que você ganha com isso? Quem é porque é a sua classe, secretária. Que está desenterrando uma fala da Maite de 2 meses atrás. Desculpe. Não, ela enviou pra gente hoje. Secretária. Não, Dani, eu não quero ouvir. Dani Gotino, a secretária não... Secretária, essa fala da Maite Proença é de hoje e a senhora, por ser secretária da Cultura, a senhora tem que estar aberta para ouvir as pessoas, por favor. Que isso? Ela não quer responder, ela já falou aqui, enquanto a Maite Proença falava... Vocês estão desenterrando mortos, vocês estão carregando um cemitério nas costas, vocês devem estar cansados. Fiquem leves. Secretária, o país perdeu 615 pessoas por Covid-19, dentre eles alguns artistas. Daniel, só um minutinho. Só para eu explicar aqui, secretária, o vídeo enviado pela Maite Proença foi hoje. Só para deixar claro, nós não estamos desenterrando mortos. Neste momento, nós estamos enterrando uma série de brasileiros, dentre eles alguns dos seus colegas. Daniel Adjuto pode ficar à vontade para encerrar a entrevista. Não foi combinado nada disso? A gente vai encerrar a entrevista, então, secretário, eu agradeço a entrevista com a senhora. Obrigado por nos atender. Eu achei que era uma entrevista com você, Daniel. Começa a entrar pessoas a desenterrar mortos. Bom, eu acho, olha... Gente, tá certo, Dani Gotino, a gente encerra por aqui. Maite, olha, peço desculpas a você. Olha, poucas vozes, além da bolha bolsonarista, se levantaram para defender Regina Duarte. A maior parte dos artistas acabou mesmo foi desferindo uma saraivada de críticas.
A cantora Zélia Duncan, por exemplo, disse que Regina Duarte foi áspera como o chefe dela e que, como ocupante de um cargo público, deve satisfações sim! Exclamação. Anitta fez um longo texto, aproveitando que ela é seguida por Regina Duarte nas redes, falou de cultura popular, do medo de não poder trabalhar numa ditadura, que é o risco, né? E cobrou calma e sabedoria da secretária. O escritor Valcir Carrasco lamentou a atitude da ex-namoradinha do Brasil. O ator Bruno Galhaço perguntou, abre aspas, essa senhora está a serviço de quem? Fecha aspas. Tonico Pereira gravou um vídeo. Eu fui assistir a entrevista da Regina Duarte e eu já pensava comigo que ia ser péssimo. Meu Deus, ela conseguiu me surpreender. Surpreender mesmo. Foi muito pior do que eu pensava. Bom, de volta, 20 horas e 40 minutos ao vivo, com a satisfação de dizer que o senhor Luiz Ávila, grande abraço, está com a gente, mais um parceiro de tanto tempo de história. Obrigado por estar conosco. Espalhe a boa notícia, mande críticas se for o caso, sugestões, perguntas, respostas. Esteja com a gente sempre. Um abraço para você e para sua turminha aí em casa. Ô, gente, olha aqui, a gente acabou de ver a exibição do vídeo, das repercussões acerca do que disse a secretária de Cultura, Regina Duarte. Eu queria colocar para vocês, ela fez menção à ditadura, fez menção, enfim, a um momento difícil da história do Brasil, e eu queria perguntar a vocês se manifestações extremadas, que é o que eu estou chamando da atitude dela como uma manifestação extrema, por exemplo, exaltando a ditadura, acaba tendo, veja a complexidade, já que o Lessa falou que estamos tratando de temas complexos. A Mauri Trolise, também nosso parceiro de todos nós, entrou aqui. Grande abraço, Trolise. Mas retomando o meu raciocínio, numa pergunta premeditadamente complexa, essas atitudes mais exaltadas, como, por exemplo, a da secretária, revelam algum impacto na economia, por exemplo, mesmo que seja não de imediato, mas um pouco mais adiante, Lessa? Olha, eu me lembro de entrevistar o ministro Henrique Meirelles antes de ser ministro, e ele me falava o seguinte: o que os empresários gostam é de previsibilidade. Ele respondia com aquele jeito dele, né? Bem escandindo as sílabas, previsibilidade. O Henrique Meirelles, ele foi ministro, né, de vários governos, do PT enfim, mais recentemente, e agora secretário de Estado aqui não pode o espírito dos empresários, não é? E esse negócio de exaltar a ditadura, exaltar um passado que é aquela coisa assim de transformar o passado em algum mito, né, assim, intocável, como se a ditadura fosse ótima ou fosse péssima. A ditadura militar, para quem viveu, sei lá, eu vivi a ditadura militar, foi péssimo, né? Tinha censura, eu fui preso e tal, não podia exercer o jornalismo direito, as pessoas eram mortas na rua sem acusação, né? Rubens Paiva foi morto foi lá prestar um depoimento e foi morto, como Vladimir Herzog, sem acusação, sem nada, não voltou para casa, né? Não voltou para os filhos dele. Ele foi lá espontaneamente, vou na delegacia, e aí não volta para casa. Quer dizer, isso aconteceu centenas de vezes. Essa é a ditadura militar. Depois do AI-5, era ditadura, não tinha habeas corpus. É muito legal falar da ditadura para quem não conheceu, né? Ou para quem exalta os torturadores, né? Aí é bacana, né? O cara torturava. Eu entrevistei o atual presidente antes dele ser presidente e, de fato, lamento não ter feito essa pergunta. Que tipo de tortura ele gostava tanto assim? Por que ele ama tanto o Brilhante Ustra, né? Ele
negou que Vladimir Herzog tivesse sido torturado, disse pode ter se enforcado na cadeia. Isso depois de vários e vários juristas terem confirmado que Vladimir Herzog foi morto nas dependências do Exército, não é? Mas é um negacionista, né? Aquele cara que nega aquilo que está na frente dele, né? E tal. Não, isso não existe e tal. Nega a ciência, nega que tem queimada na Amazônia, nega, enfim, sei lá, que tem piche na praia e que tem, sei lá, o que mais que ele gosta de negar. Ele gosta de inventar umas histórias e tal e botar uma turma de gente, de robôs, né? Como está sendo cada vez mais provado. Tem um bando de robô na internet para exaltar o que ele fala, qualquer bobagem, ele fala qualquer coisa. O Olavo de Carvalho fala qualquer coisa e tem um bando de robô para... Agora, isso é metódico, né? Isso é metódico, faz parte da estratégia dele, né, Lessa? Não é aleatório. Eu acho que no início até se imaginava que fosse. Hoje em dia está claro que não. Essa coisa de colocar, por exemplo, estou insistindo nessa história do churrasco amanhã, mas é porque é realmente para criar esse constrangimento. É para criar esse tipo de situação, não é aleatório. Ele não tem nada... Né? É um descaso com a população que é reincidente, que é repetitivo. Exatamente. Ele diz que está pouco se lixando para a população. É isso que ele está falando. E daí? Né? E daí? Eu não sou... A ponto de hoje ter sido lançado um manifesto online exatamente contra o presidente Bolsonaro. Eu vi as chamadas nas redes, não sei se Lessa ou André viram o resultado desse manifesto, eu não tive a oportunidade de ver, mas começou a circular nas redes o manifesto em protesto contra as atitudes do presidente Bolsonaro, registrando a presença também nas nossas redes aqui, assistindo a gente, a Tereza Garcia, outra grande companheira de trabalho. Gente, eu também queria perguntar, André, você queria comentar alguma coisa acerca dessa questão aí do impacto na economia propriamente? O Lessa me fez lembrar uma máxima que eu ouvi muito, sobretudo acerca do mercado financeiro, quando os especialistas dizem que o pessoal do empresariado, os financistas, os financeiros, não gostam de surpresas, nem que sejam de notícia boa. Eles querem exatamente saber aquilo que vai, né? O que o Lessa mencionou, a previsibilidade. André, quer falar alguma coisa curtinha? Não, eu acho que o primeiro ponto, o mercado financeiro está pouco se lixando se a gente aqui é uma teocracia ou se o Bolsonaro é um novo Hitler. O que interessa é realmente a normalidade dos negócios. Em relação aos efeitos negativos que o endurecimento de regime possa vir a ter, ou que esse tipo de instabilidade possa causar, é mais por causa da instabilidade em si, não por causa do regime. Eu acho que causa muito mais prejuízo ao Brasil no mercado internacional o descaso, entendeu, com a questão do desmatamento da Amazônia. A gente, esse ano, nos 4 meses desse ano, o desmatamento cresceu 55% em relação aos 4 primeiros meses do ano passado. E tudo no escurinho, né? No escurinho da pandemia. Aproveitando, exatamente. Enquanto o Bolsonaro pede para todo mundo voltar a trabalhar... Está em discussão agora a redução da cobertura da Mata Atlântica, dos 12%, o restinho que tem de Mata Atlântica. Pois é. Aquele senhor da esplanada dos ministérios que deveria responder pelo bem-estar do meio ambiente está fazendo questão de... Enfim, deixa para lá, nem quero tocar nisso. Agora, eu queria dar um recado. Profundamente. Eu queria dar um recado para a dona Regina Duarte. Opa! Eu queria dizer o seguinte, dona Regina Duarte, toda vez que a senhora nega, que a senhora minimiza o que foi a ditadura no Brasil, a Beth Mendes volta a ser torturada. O Jean Francisco Guarnieri, seu colega, volta a ser torturado. Toda vez que a senhora minimiza a ditadura militar no Brasil, a Zuzu Ângel morre no Túnel Novo. O Vladimir Herzog é mais uma vez suicidado dentro de uma cela. E o Rubem Paiva mais uma vez some para nunca mais voltar para casa. A gente não pode desrespeitar a memória de quem sofre, das pessoas que já sofreram por causa dos parentes que perderam. Isso é um absurdo, isso é uma desumanidade. Eu não tenho mais nada para dizer em relação a essa mulher, não. Nem eu quero dizer nada também, porque o Brasil inteiro já viu o que se passou.
Olha aqui, eu quero trazer para vocês mais um dado, uma pesquisa divulgada hoje pela Imperial College, coloca o Brasil em último lugar numa lista de 48 países, como aquele que tem o pior desempenho no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Os especialistas se preocupam com a escalada de mortes no Brasil, os números dobram a cada 5 dias, já estamos chegando aos 10 mil mortos, como acho que foi o André que mencionou isso. Eu queria perguntar ao Lessa. Lessa, você também atuou na Câmara de Comércio, se não me engano, na Câmara Americana de Comércio. Eu queria lhe perguntar como é que esta configuração de governo, porque eu não quero chamar de outra forma, vocês estão dizendo, eu não preciso repetir, esta configuração de governo que temos, ela pode influenciar exatamente nas relações comerciais do Brasil com o restante do mundo, pela experiência que você tem. Olha, a opção privilegiada do governo, pelo que está tudo estabelecido, pelas escolhas desse ministro Ernesto Araújo, pela designação desse embaixador em Washington, está mais do que estabelecido que esse governo fez uma opção de subordinação, de submissão, de total sabugice, capachice do governo americano. Eles escolheram e estão decididos a fazer tudo o que o seu Trump mandar, né? Então, se o seu Trump mandar botar a cabeça no trem, eu acho que eles vão botar debaixo do trem. Então, a opção deles, eles acham que isso é uma esperteza, é ficar do lado dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos rompeu com a China, eles ficaram em dúvida. E agora, para onde eu vou? Né? E começaram o Eduardo Bolsonaro a falar mal do governo chinês, sem lembrar um pequeno detalhe, que a China é o maior parceiro comercial do Brasil. Mas será que não lembra mesmo, Lessa? Será que não lembra mesmo? Será que não lembra mesmo? Eu não consigo acreditar que um sujeito que está onde está, com a vida, nem que não seja pela competência dele, mas a vida dentro da política como ele tem, já não é um garoto, não se dê conta disso. Você acha que não? Esquece mesmo? Não, eu acho que tem gente que é obtusa e que é arrogante, que não gosta de... é arrogante e tem dificuldade de aprender, eles não aprendem, sabe? Então, o cara, falta o mecanismo cerebral de aprender, porque eles são arrogantes, fizeram sucesso na vida de graça, né? Porque o paizinho botou ele ali, né? O outro, que é o líder da trupe também, fez um caminho lá que ele teve sucesso na vida, ficou rico, né? Ele tem casas e tal, não sei aonde. Então, ele acha que está certíssimo, né? E não precisa aprender nada, não tem autocrítica, não tem raciocínio suficiente, né, para ter autocrítica, para aprender alguma coisa. O pior arrogante, isso é um arrogante burro, né? Que não tem capacidade, pô, não evolui nunca. E acho o caso da prole toda, sabe? Deixa eu registrar aqui mais uma participação da Rosana Barbosa, um pouco respondendo a essa questão. Ela coloca o seguinte, aspas, eu me pergunto como os investidores estrangeiros podem sentir confiança no Brasil se observam um total despreparo do governo em enfrentar uma crise, fecha aspas. Eu acho que ela própria nos ajuda a responder essa questão que eu tinha colocado para vocês. Não está sentindo, aqui, né? Não está sentindo. André, 40 bi foram embora, né? 40 bi no passado foram embora. Não está sentindo firmeza, né? Eles não estão confiando no Brasil mais. Ninguém. Douglas Pina, também com a gente, nosso parceiro lá de São Paulo. Fala rapidão, Lessa. Não, você tem um governo que diz que vai fazer uma coisa num dia, no outro dia se desmente, e no dia vai fazer um troço e não faz outra. Então, sabe qual é a confiabilidade que o governo desse tem? Não estou dizendo nem que vai fazer certo ou errado, mas não tem linha. Né? Pelo menos não tem a coerência. Tem esse Fala Brasil, não, como é que é? Pró-Brasil, que eles anunciaram aí? Pró-Brasil. Pró-Brasil. Eles pegaram da gaveta um troço lá requentado. Que não e sem a presença do ministro Paulo Guedes.
É uma propaganda, e o Paulo Guedes não gosta, e o Mansueto que defende, e o Marinho é que defende, e é midiático, não tem substância, não dá para discutir, sabe? E ainda fizeram uma propaganda, botaram uma propaganda que só tinha criancinha branca, sabe? Sabe não é um retrato do Brasil, né? Esses caras acham que estão governando. E as fotos do Sebastião Salgado, que estavam na FUNAI, que retratam o Brasil, eles acharam por bem devolver ao Sebastião Salgado para que ele venda e arrecade dinheiro para as nações indígenas. Olha aqui, o tempo está acabado, mas eu quero colocar uma questão aqui para vocês. Em São Paulo, o governador João Dória prorrogou hoje a quarentena até o final deste mês. Rio de Janeiro já tem lockdown programado para a semana que vem. Niterói, a primeira cidade, começa na segunda-feira, e a cidade do Rio de Janeiro também discute essa possibilidade. Então, quero propor aos senhores, muito rapidamente eu peço, as considerações finais, o que se pode esperar para os próximos dias mais imediatamente. Lessa, depois André. Mais isolamento nos estados que estão obedecendo aos conselhos médicos e que são os caras que estão, na verdade, que entendem de empresário. O João Dória entende mais de empresário do que o Bolsonaro, convenhamos. Bolsonaro já disse que não entende nada de economia, não entende nada de empresário. Quem não entende economia não entende empresário. O João Dória, contra, a favor, ele entende empresário. Então, ele está propondo a continuação do isolamento. E é o que os médicos precisam. Só isso. Para que aconteça. André Budon, rapidão. Torcer para que a gente consiga controlar, se for necessário restringir mais a circulação de pessoas, apertar a quarentena, ótimo. Agora, vamos tomar cuidado, porque, por exemplo, Belém resolveu colocar como atividade essencial empregada doméstica. Que vergonha! Meu Deus do céu! Você colocar empregada doméstica como atividade essencial. Ô, madame, vai lavar louça. Que vergonha. Tá? Vai trocar roupa de cama. Não precisa da empregada fazer isso, não. Que vergonha. Olha aqui. Concordo com Lessa, muitíssimo obrigado pela sua primeira participação conosco no ClickTube News. Um grande prazer. Esteja sempre com a gente. Igualmente. Tá? Participe também, critique, faça suas sugestões. Esteja sempre conosco. Para a gente é importantíssimo. André, você já é nosso. Obrigado, meu irmão. Obrigado por ter participado também. Um beijo para todo mundo. Um beijo aí, Guto. Tchau, tchau. Gente, tem mais ClickTube News ao vivo ainda hoje. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com os nossos festeiros de plantão. São os nossos ClickTubers Fernando César e Rosane Abreu, do canal Festas e Suas Histórias. A gente vai estar com eles aqui, porque afinal de contas, sextou, e a gente também é filho de Deus, como eu dizia. A gente também precisa desanuviar um pouquinho a cabeça. Daqui a pouquinho você confere com eles. Mas antes, vamos ver, como eu tenho só proposto isso, vamos ver mais uma discussão que correu pelo dia hoje, só que essa é bem mais divertida. Quero propor para vocês a seguinte questão. Entre o Danilo Gentili e a Tata Werneck, qual é o Marcelo Adnet que vocês preferem? Brincadeira. Olha o vídeo. Por exemplo, semana passada, o Mourão falou assim, que filho que é criado sem pai só pela mãe acaba marginal. Eu falei, numa bosta dessa. Então eu comecei a sentar para escrever uma piada com essa bosta que ele falou. E antes que eu começasse a escrever piada, alguém respondeu ele assim, olha, eu fui criado só pela minha mãe, sem o pai, e não sou nada disso. Assinado Lula da cadeia. Eu falei... Pai, tenho estado um pouco preocupada. Você viu o Tobias? Ora, minha filha, o Tobias eu não vi. Mas se você quer ver o Tobias e ter muita disposição no seu dia a dia, além de se alimentar bem, você tem que experimentar a nova margarina família. Então, peraí, essa margarina é pra todo mundo, pai? É lógico. Então não é só pra gente, deve ser pro Tobias também. Margarina família, essa é pra toda a família. Então eu comecei a sentar para escrever uma piada com essa bosta que ele falou. Quanto tempo foi o vídeo, Gabriel? Assim, olha, eu fui criado sem pai, nada disso. 20 horas e 58 minutos, a gente, olha, está arrebentando hoje, estamos escondendo a nossa live, as nossas lives, o nosso ClickTube News, mais ao vivo do que nunca.
Agora estou recebendo aqui os nossos festeiros de plantão. Lá estão eles, Rosane Abreu e Fernando César, festa de suas histórias. Ó, não vou deixar nem dar boa noite, vou já entrar de cara com para vocês. Gentili ou Tatá? Rosane. Tatá, claro, mais bonita, mais simpática, mais leve, mais bem-humorada, mais tudo. Tatá nas cabeças. Com gentileza, Tatá. Mais uma para vocês. Maite ou Regina? O quê? Maite ou Regina? Maite, claro, né? A Regina perdeu uma grande oportunidade, né, de dialogar com a classe dela, de trazer a galera junto para participar do governo, para se sentir ouvido, valorizado, respondendo objetivamente, né? Ela deu uma descompensada e, enfim, perdeu a chance. Eu fico com a Daniela, apresentadora da CNN, que mandou para a Regina o seguinte: secretária, a gente não está desenterrando mortos, não. A gente está enterrando brasileiros. Perfeito. Inclusive, a Daniela fez a menção, inclusive, muitos colegas da sua área de atuação, ela disse para a secretária, referindo-se aos artistas, né? Peraí que não acabou o ping-pong, não. CNPJ ou CPF? CPF, né? O CNPJ tem que investir para garantir que os CPFs continuem existindo. Acho que o momento agora é do CNPJ fazer investimento nisso, né? Em ajudar quem pode, né? O CNPJ que tem ainda a condição de ajudar a gente a passar por isso tudo e depois retomar a economia, né? Olha, eu tenho CNPJ e tenho CPF, mas muito na frente CPF. Muito. Ué, mas por trás de um CNPJ sempre tem pelo menos um CPF, não é isso? Alguns, né? É verdade. Gente, conta o primeiro CPF, o outro. Conta pra gente como é que está se é que dá para perguntar isso desse jeito, né? Como é que está aí o setor de vocês? Eu tenho acompanhado algumas postagens de vocês na internet, vocês têm se desdobrado aí para manter a atenção para o setor de festas e eventos. Me ocorreu até fazer menção ao seguinte: vocês chegaram a fazer uma colocação, acho que chegou a ser uma postagem, ou mais de uma, em que vocês falam, olha, não cancele o seu evento, remarque. Né? E me lembrou uma campanha que, inclusive, está na televisão aberta, dos bares e pequenos restaurantes, dizendo, olha, a gente está soltando aqui um vale, você compra agora e usa depois, para manter a atividade da área. Eu comparei bem ou comparei mal? Não, comparou bem. Eu acho até que as pessoas estão indo muito por esse caminho, a maioria está remarcando, são poucas as pessoas que realmente estão cancelando, graças a Deus. E as que estão cancelando, todo mundo está aconselhando um acordo, né? Porque senão também você escangalha de vez o que já está comprometido, né? Fazer, enfim, profissionais de festas e casas de festas devolverem o que já receberam sem ter nada rolando no momento é complicado, né? O impacto é muito grande. Então, tem que ter uma flexibilidade dos dois lados. Então, realmente, a coisa está complicada, mas as pessoas estão, na sua grande maioria, remarcando sim. E a nossa preocupação também é com os profissionais, né, Guto? É a questão social. Sérgio, você falou agora aí do ping-pong de CPF ou CNPJ, mas isso dá uma brecha para a questão da causa, né? Qual é a causa? Tem muita gente que não tem plano B. Esse é um setor que vai ser o último a voltar, o setor de eventos, né? Ele vai ser o último a voltar, é um dos mais impactados, e a gente tem essa preocupação. Então, a gente está abraçando essa causa, abrindo até alguns espaços para um debate com as pessoas, para ouvir sugestões do que pode ser feito para ajudar os profissionais desse segmento que estão passando bastante aperto. A gente fala, né, Guto, o seguinte, em garçom, copeira, recepcionista, segurança, muitos profissionais só têm esse emprego. Alguns têm até outros empregos, mas a maior parte só trabalha com festas e eventos. Então, a gente está levantando algumas ações, tentando ver com outros donos de casas, para a gente tentar fazer algum movimento para ajudar esse pessoal, entendeu? Porque está todo mundo desempregado. Imagina, né? E a gente fala até para alguns amigos, para algumas pessoas, o seguinte, quando retornar, quando essa pandemia passar, se você for fazer um almoço na tua casa, encontrar com um grupo de amigos na varanda, fazer uma varanda, chama um garçom, chama uma pessoa que trabalha na cozinha para ajudar essas pessoas, porque está todo mundo desempregado. Então, nossa preocupação, além da questão do dono da casa de festa, né,
mas a gente tem que se preocupar com a maioria desses profissionais que, infelizmente, só tem esse emprego e não está fazendo. Como a Rosane disse, vai ser o último segmento a voltar, com toda certeza. Deixa eu colocar aqui para você o seguinte, focadamente para o Fernando, porque acho que foi ele que fez a menção. A Carmen Lúcia Cardoso, que acompanha conosco, diz que também entre a Maitê e a Regina, ela fica com a Daniela Lima, da CNN Brasil. Olha aqui, deixa eu perguntar a vocês o seguinte, e dá para negociar, Fernanda? Porque é de se imaginar o seguinte, as pessoas até querem trazer o garçom. A essa altura do campeonato, com a dificuldade que está vendo, ou mais adiante, quando passar a pandemia, que vai passar, se Deus quiser, você está fazendo a menção a chame um garçom, contrato profissional, ok. Em função até da necessidade, não é jamais querer fomentar a ideia de explorar o profissional, não isso. Mas dá para negociar um pouco também valores, prazos, essas coisas, porque também não necessariamente todo mundo vai estar com dinheiro em caixa para fazer as coisas. Com certeza não vão estar, né? As pessoas vão estar mais restritas no orçamento do que estavam antes, e também inseguras, né? Então, é uma questão de prudência, né? Mas, de qualquer maneira, se você está disposto a fazer uma comemoração, quando isso tudo passar, né? E tiver novamente a possibilidade de estar se reunindo, e você está disposto a fazer uma celebração, separa alguma coisinha para dar uma oportunidade para alguém a mais, porque não é o caso de fazer campanha para reunir cesta básica, nem para fazer vaquinha para distribuir entre as pessoas. É o caso de ir reaquecendo o segmento, dando oportunidades. As pessoas precisam de trabalho. É óbvio que no momento de crise a negociação é regra, né? Então, todo mundo tem que flexibilizar. Os profissionais, os autônomos, os prestadores de serviço vão ter que flexibilizar em valores, em formas de pagamento, etc. Mas é importante as pessoas terem essa consciência social. Vamos dar oportunidade, vamos, né, aquecer. O que vai acontecer, Guto, em grandes festas, passando a pandemia, um evento de 400 convidados vai diminuir para 150, 200, né? E aí você pode adequar a questão do orçamento ali. Já estou pagando, coisa e tal. E aí, quem for fazer um próximo evento, quem for fechar, dificilmente vai fechar com um número grande de convidados. Então, a gente vai começar agora a ver eventos menores, de 50 convidados, no lugar de 150, no lugar de 400, 150. Então, vai acontecer isso. O importante, como a Rosane falou, a gente pode e tem que negociar. Eu acho que esquecer um pouquinho a legislação é o bom senso. O bom senso que é o principal artigo nesse momento. Agora, deixa uma pergunta aqui para os dois. Eu estou ouvindo bastante vocês falando e estou imaginando o seguinte. Não é complicado, não é difícil, gente, reagendar? Estou perguntando por quê. Marcar uma data de casamento, marcar uma data de festa de 15 anos, marcar uma data de um evento desse, às vezes às vezes não, com muita frequência as pessoas programam com um ano de antecedência porque sabe que a data é concorrida. E como é que faz para recuperar? Não vai ter data para todo mundo? Pois é, vai ter um acúmulo de datas aí, né? Somente o sábado é o dia mais procurado, né? O sábado é disputado, assim, quem é anfitrião, quem é noivo, quem é debutante, enfim, a pessoa que está oferecendo a festa, ela vai ter que fazer algumas escolhas também. Ela vai ter que decidir o que ela vai ter que abrir mão, porque vai ter que abrir mão de alguma coisa, porque é uma situação ímpar, né? Então, o que é prioridade, o que não dá para abrir mão? Por exemplo, quem faz questão de casar no sábado, bom, ok, mas vai ter que abrir mão de alguma coisa. Talvez não consiga mais casar naquele local, porque não vai ter data na agenda da casa de festa, ou com aquele buffet. Enfim, alguma coisa a pessoa tem que abrir mão. E o que é prioridade, né? E os profissionais, a gente tem até aconselhado e falado com as pessoas, os prestadores de serviço, eles têm que se organizar de forma a se estruturar, os que conseguirem, a atenderem mais de um evento no mesmo dia, para não perderem cliente, porque vai acumular, naturalmente, e a gente espera que acumule mesmo, né? O que a gente fala, voltando um pouquinho, o negócio de remarcar, Guto, a gente fala o seguinte para o cliente, olha, não deixa a pandemia destruir o seu sonho, você só vai jogar a data lá para frente, você vai conviver, você vai abraçar, beijar os seus convidados, seus parentes, seus amigos. Então, só questão realmente de jogar a data lá para frente, né? Então, por isso essa campanha, né? Não cancele, remarque. E eu acho que vai ter muita gente fazendo festas agora durante a semana, porque todo mundo sabe, né, que os eventos foram remarcados, que as pessoas que estavam previstas para fazer antes estão fazendo agora. Então, acho que vai ser muito comum você ter festas acontecendo, sim, durante a semana.
E, por exemplo, casar no domingo, que eu falo sempre, Fernando, que eu acho chiquérrimo, casar no domingo na hora do almoço, acho que vai ter muito isso, sabe? Acho chique, elegante. Enfim, tem gente casando 5 horas da manhã, né, Guto? Teve o DJ Alok, casou às 5 horas, não, antes das 5, foi 4h35 da manhã, no nascer do sol, no Cristo Redentor. Olha que chique, não esquece. Olha a criatividade. Gente, super obrigado. Boa sorte a vocês aí no setor de festas e eventos. Também estou na torcida por vocês. Estamos todos na torcida para essa pandemia, pelo amor de Deus, ir logo embora. E a gente nem combinou, tá todo mundo de azul aqui, hein? Como diria Lulu Santos. Tudo azul, tudo bem, azul, tudo bem. Mas não está todo mundo nu, muito pelo contrário. Isso. Tudo bem, tudo zen, meu bem. Olha aqui. Beijo para as mães, Guto. Um beijo. Valeu, gente. Beijo, Rosane, você é mãe também. Olha o erotismo. O amor sempre. Grande abraço, gente. Obrigado. Um beijo para você. Com a gente. Beijo, valeu, gente. A Rosane e o Fernando, que são nossos cliktubers, são aqui da plataforma Clicktube também, no canal Festas de Suas Histórias. Um grande abraço. Vão lá, gente, confiram a produção deles e dos nossos cliktubers também. É só se inscrever nos nossos canais, acionar o nosso sininho, você fica sabendo de tudo que a gente faz, porque tem assunto e conteúdo para tudo. Política, economia, esporte, meio ambiente, saúde, tecnologia, festas, cultura, tem de tudo e está tudo para você no Clicktube, assim como aqui no Clicktube News. Agora, já que a gente está falando tanto de datas especiais, está chegando aí uma data que é muito especial. Você já pensou como é que vai ser este Dia das Mães? Dá uma sacada como é que vai ser. Minha mãe era meu doce. Ela se casou tarde e antes de exercer a maternidade comigo e com a minha irmã, ela exerceu com toda aquela sobrinhada. Depois, quando ela se tornou minha mãe, ela se tornou também mãe dos meus amigos. A casa vivia cheia e ela abraçava todo mundo que chegasse. Ela era generosa. E ela soube ser generosa com a gente, até dividindo a gente com outras mães, porque, afinal de contas, cada uma delas acrescentou um conhecimento diferente. Minha mãe soube nos dar grandes horizontes, mas também soube nos dar limites, valores. E soube nos dar também tias maravilhosas, como a minha madrinha que hoje assumiu esse posto de minha mãe. Feliz Dia das Mães para todas as mães e obrigada a todas as mães que me ajudaram a me formar, principalmente a minha mãe, meu doce. Bom, vocês já sacaram, já perceberam, se deram conta, foram sensibilizados para o fato de que este Dia das Mães vai ser um Dia das Mães meio diferentão, né? Ali, à distância, tudo por vídeo, tudo por computador, beijos e abraços virtuais, porém sinceros. Então, uma dica para ajeitar a casa, né? Já que está tudo acontecendo em casa, uma dica para ajeitar a casa como se fosse a casa da nossa mãe. Aí é aconchego. Veja o segundo episódio das dicas de decoração da arquiteta Bianca Attedemo. Olá pessoal, sou Bianca Attedemo, junto com a Clarissa Sardenberg, nós somos da SA Arc. Hoje é o segundo vídeo da série de reorganização que a gente está fazendo, mas é o primeiro que vai falar sobre a estante da minha casa. Antes da gente reorganizar a estante, eu queria contar um pouquinho sobre a história dela. A gente morava num apartamento de 120 metros quadrados, na minha família somos 4, eu, meu marido e os meus 2 filhos, e mudamos para essa casa de 84 metros quadrados, quer dizer, quantas coisas a gente não tinha para poder acomodar nessa casa. E aí a estante foi uma solução que eu encontrei, que ficasse bacana e eu pudesse ter todas as nossas coisas organizadas. Essa estante ocupa uma parede inteira da minha sala, ela pega um pedaço da área de jantar e um pedaço da área de estar, e ela acomoda documentos, louças, jogos das crianças, todos os meus documentos de home office, os objetos de decoração que a gente gosta, as nossas bebidas, o cafezinho, enfim. Vou mostrar um pouquinho para vocês como é que a gente pensou no projeto. Quem executou essa estante para a gente foi a Italina Recreio, super parceira da SA. Inclusive, a gente está com uns projetinhos novos com eles, que depois a gente vai falar. E aí,
eu vou explicar para vocês como foi pensado cada cantinho dela. A ideia do projeto era ter partes fechadas e partes abertas para a estante não ficar monótona. Então aqui a gente fez um canto que ele fica interligado com a área de jantar e aqui a gente vai botar um espelho depois, tá? Que ainda não colocamos. Aqui a gente já sabia que a gente queria a nossa cafeteira, então a gente colocou uma tomada bem na medida certinha, compatibilizando com o projeto, e ele é uma tomada 20 amperes. Sabe qual é a 20 amperes? É aquela que tem, ó, deixa eu chegar mais perto para vocês verem, que tem um buraquinho mais grosso, para poder entrar essa tomadinha da cafeteira, tá vendo? E isso tudo a gente já previu na execução, pra gente não ter problema na hora da acomodação dos objetos. Aqui a ideia mesmo era fazer um espelho, um bar. Essa área toda tá muito bagunçada, tá vendo? A gente passa o dia a dia corrido e a gente não consegue dar conta. Ó, você vê? Tá tudo meio fora do lugar, tudo bagunçado. Mas a ideia aqui era colocar livros, a gente tem muito livro, então a gente usou a fileira da frente e a fileira de trás da estante, aproveitando o máximo dessa profundidade que ela tem, tá vendo? E aí a gente consegue acomodar o maior número de coisas aqui. Aqui a gente colocou um paisagismo, lá em cima nas partes fechadas são documentos, aqui são algumas louças que a gente usa quando a gente recebe. Aqui a gente acomodou o teclado fica numa prateleira corrediça, tá vendo? E ele tem lá atrás uma tomadinha própria para ele, que também foi dimensionada certinho na altura que ficaria o nicho. E aí quando a gente quer usar, a gente afasta, quando a gente quer guardar, a gente empurra e aí fica com esse aspecto todo uniforme da estante. Aqui embaixo, a gente, na nossa nova organização, a gente vai deixar uma área separadinha para uma impressora nova que vai chegar essa semana. Então, a gente não vai colocar nada nela na organização. Esses gavetões também a gente usa para colocar documento, tá? E aqui foi o nicho, o cantinho que a gente pensou para a TV. Esse rack a gente já tinha, então a gente dimensionou esse quadradão aqui certinho com a dimensão da TV e do rack que a gente tinha. E aqui a gente ainda deve fazer alguma coisa, um papel de parede ou um painel de madeira no futuro. Eu ainda tô amadurecendo. Onde a gente guarda os jogos das crianças e mais área aberta pra gente colocar objetos de decoração. Essa é a historinha da estante. No próximo vídeo a gente vai reorganizar ela todinha. E vocês vão ver como é fácil a gente reorganizar e dar uma cara nova com objetos que a gente tem em casa. Tá bom? Até a próxima. Na plataforma ClickTube também tem dicas da mãezona Cristina Maia e da nossa mãe de adolescente Michele Matucci. Os links estão aqui na nossa descrição. Plataforma ClickTube é isso aí, eu sempre falo para vocês. Vai lá, assina, tem produção, conteúdo para todos os gostos. Hoje a gente vai encerrar a edição do ClickTube News com uma dica de música e também de solidariedade. Amanhã, sábado, a partir do meio-dia, vai acontecer o Playing for Change Day, que é um festival mundial com a participação de artistas anônimos e conhecidos que acontece ao mesmo tempo em 60 países. Muito show! É um festival solidário que aqui no Brasil vai receber doações para ajudar o Instituto Playing for Change Brasil, que fica em Santa Catarina e faz um trabalho bem legal de inclusão pela música. E a Fundação São Martinho, no Rio de Janeiro. Serão 24 horas de música. Você pode participar fazendo a sua doação. O ClickTube News de hoje vai ficando por aqui, vai terminando com uma canja da nossa estrelinha Tim Gabi Amaral, que vai participar do Playing for Change. Essa é uma dica imperdível para você já ir curtindo desde já. Então quero desejar a vocês todos um bom final de semana, agradecer muito pela companhia sempre, desejar a vocês que fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem em casa. Obrigado, gente! Própria voz, é só dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo, não basta ser bonito, é saber sonhar. E então fazer valer a pena.